Muitas pessoas já foram em casas mal assombradas e algumas viram entidades em casas mal assombradas ou assombrando locais. E hoje eu vou falar sobre as 10 casas mal assombradas onde foram registrados diversos casos paranormais. Castelo de Edimburgo, Escócia, Reino Unido. Este sombrio castelo é o campeão do número de fantasmas. Lá estão o fantasma de Lone Piper, o tocador de gaita solitário que se perdeu nos labirintos do castelo e lá ficou após sua morte. O fantasma do taborileiro do exército de Oliver Cromwell, que passeia pelo cemitério local, os fantasmas dos prisioneiros franceses e de cidadãos que morreram por causa da peste bubônica. Além destes, os visitantes dizem ter visto outros fantasmas por ali pelo meio da casa ou pelo meio ou de quintais e casas, ouvindo choros, passos e muitas coisas paranormais. Plantação Mutler, Louisiana, Estados Unidos. Uma das casas mal assombradas mais famosas dos Estados Unidos pela plantação é essa casa. Pela plantação é possível ver um fantasma da escrava Shiloh caminhando. Reza a lenda que o dono prendeu Shiloh enquanto ela escutava uma conversa pela porta e cortou a sua orelha fora. Shiloh ficou furiosa e preparou um bolo envenenado para ele. Comido acidentalmente pela sua esposa e suas 3 filhas, o dono, desesperado, destinou a sua ira a todos os outros escravos da mansão, executando qualquer um que lhe parecesse suspeito. Por outro lado, os escravos decidiram linchar Shiloh. Desde então, o espírito dela aparece de vez em quando e atrai a mansão. O espírito dela aparece de vez em quando, para assustar ou fazer alguma coisa de paranormal com as pessoas até os dias de hoje. Queen's House, Casa da Rainha, Londres, Reino Unido. Nessa Casa Branca ficaram presas Ana Bolena, Catalina Howard, quinta esposa de Henrique VI, Lady Jane e Grey e a Rainha Isabel. Até hoje em dia, na escala de tulipas, uma dama de cinzas passeia, mas não se sabe de qual das prisioneiras é este fantasma. Em 1966, o fotógrafo Ralph Hard registrou a silhueta do fantasma, peritos da empresa Kodak confirmaram que a foto era autêntica. Além da dama de cinza na casa, era outros mistérios, como um canto infantil que se escuta em um fantasma de uma mulher que limpa sangue do chão. Há coisas nessa casa, há diversos fantasmas que passam por lá, às vezes para assombrar a casa ou assombrar ou assustar alguém que está lá dentro. Igreja Newbis, Northwark, Reino Unido. Essa igreja sempre se destacou pela presença de fantasmas. Em 1964, o reverendo K.F. Lords tirou uma foto do altar e, na hora de imprimir, descobriu um fantasma de mais ou menos 2,75 metros de altura. Este fantasma da foto tinha uns contornos tão claros que a sua autenticidade gerou muita controvérsia, mas após a verificação de especialistas, ficou confirmado que não houve nenhum truque aparentemente. A imagem serviu de inspiração para o filme Pânico. A prisão de Port Arthur, Tasmânia, Austrália. No século XX, Port Arthur foi uma prisão onde faleceu um grande número de prisioneiros. Eles não aguentaram as péssimas condições da vida e de trabalho a que estavam expostos. Hoje em dia, este edifício bastante destruído não é residência de ninguém, além de fantasmas. Durante as noites, é possível escutar passos e sons de porta abrindo, e quando começa a ventar, as luzes se acendem. A região se transformou em um lugar muito popular para os amantes de sobrenatural, e algumas pessoas de lá às vezes vai lá naquele lugar para ouvir
ou ver alguns fantasmas ou entidades assombrando aquele local. Mansão Winchester, São José, Califórnia, Estados Unidos. Esta casa foi comprada por Sarah Winchester, a nora do armeiro Oliver Winchester, em 1884. Após a morte de seu filho e depois de seu esposo, Sarah ficou sabendo por um conhecido e amante do sobrenatural que todas as coisas de ruim que acontecia na família era consequência dos espíritos das pessoas mortas pela arma dos criadores, que os criadores que criaram as armas eram os Winchesters. Para que os espíritos vingadores não a alcançassem, Sarah redesenhou a casa e a fez enorme, com mais ou menos 1000 janelas. Após a sua morte, começaram a acontecer coisas estranhas na casa: sombras nos espelhos, barulhos de portas se abrindo, objetos movendo-se sozinhos. De acordo com a versão mística, são espíritos que ainda procuram por ela e vagam pela casa o tempo todo. Esses rumores atraem muitos turistas, uma das lendas mais fortes da Califórnia. Quer dizer, a Sarah, ela ficou sabendo por uma pessoa que a família dela, no caso o filho dela, o esposo dela, ela ficou sabendo, pelo um cara que era amante do sobrenatural, que os próprios fantasmas, matavam, a família dela por causa de vingança, porque a própria família dela, construiu armas, cuja ela tirou, e assim os fantasmas foram querendo vingança, e até hoje acontece isso. Castelo de Barrymore, Devon, Reino Unido. Os visitantes desse castelo, sem uma clara explicação, começam a sentir depressão, medo e irritação. Segundo a opinião de algumas pessoas, isso acontece por causa do fantasma da Dama Branca, visto muitas vezes dentro das paredes sombrias do castelo. Dizem que é o espírito de Margaret Portney, presa em uma torre pela irmã Eleanor, que a deixou sem comer durante 20 dias, até a sua morte. O fantasma semi-transparente sempre aparece flutuando sobre a torre de Santa Margarita e anda vagando por ali, atrás de alguma pessoa ou etc. A Catedral de St. David, País de Gales, Reino Unido. A catedral está em um local religioso por onde passam muitos peregrinos, já que os guardas, as relíquias de São Davi, padroeiros do país de Gales. A foto foi tirada em 2006 por Simon Stopp. Supostamente nela aparece São Davi com um escudo. Reza a lenda que ele lutou contra o diabo no teto da catedral. A mansão do Top Hat ficou mundialmente famosa graças ao fantasma da Dama de Merrill, que em vida foi esposa do Mark Stomer Dorrit. O fantasma incomoda os visitantes desde o século XXX e em 1936. O fotógrafo Indre Shira, na época convidado para registrar imagem do interior da casa, capturou também o fantasma. Essa foto, muito provavelmente, é uma das mais famosas da história com essa temática. E até os dias de hoje, qualquer pessoa que vá nessa casa, podem ver a entidade do cara que morreu, que está vagando pela casa. Outras pessoas, quando vão nessa casa, podem ouvir passos, entidade assustando ou algo mais. O sanatório de Waverly Hills, Loveless, Estados Unidos. Um dos lugares mais arrepiantes e sombrios dos Estados Unidos, no prédio, funcionava um sanatório para tuberculosos. Ele ficou famoso pelo Túnel da Morte, um corredor por onde os funcionários, em segredo, tiravam os corpos dos falecidos para que os outros não percebessem. Justamente nesse túnel foram vistos os primeiros fantasmas, além de espíritos de doentes. Em um dos quartos vive espíritos de uma enfermeira que, quando grávida, descobriu que era tuberculosa e se enforcou. E até os dias de hoje, para quem visita aquele prédio,
as pessoas podem ver o espírito da enfermeira e diversos outros espíritos que andam vagando por lá. Bom, se você gostou desse vídeo, assine o nosso canal para sempre estar nos ajudando, né? Deixe seu comentário aqui se você gostou ou não. Bom, eu vou ficando por aqui. Até mais, Killers Terror.